Quero saudar todos, mais uma vez, com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. Vamos continuar o nosso estudo, mas antes de continuar, quero ter uma palavrinha com vocês. O que nós estamos estudando? Vocês já pensaram sobre isso? O que nós estamos estudando desde o retiro de carnaval, a escola bíblica dominical. Às vezes fica o título Escatologia e na nossa mente, nossa, quanto tempo estudando o mesmo assunto, não é? Bom, eu tenho um manual de escatologia lá no meu escritório de 900 páginas. Então tem muito assunto sobre isso, não é? E nós não estamos estudando tão detalhado assim. Mas o que nós estamos estudando, irmãos, é a história de Deus conduzir a humanidade. Quando nós estudamos escatologia, nós estamos estudando sobre o caráter de Deus, sobre o caráter do ser humano, sobre a justiça de Deus e sobre a misericórdia de Deus, e como Ele conduz o seu povo. Na semana passada, nós lemos aquele texto de 1 Coríntios, que a experiência que Deus teve com Israel e Israel teve com Deus, deve servir de exemplo para a nossa experiência pessoal com Deus e a experiência como igreja. Porque Deus é o mesmo, não é? Às vezes nós pensamos que o fato de estarmos vivendo no período da graça significa que Deus tolera qualquer tipo de comportamento, que Deus aceita qualquer tipo de adoração, que Deus aceita qualquer tipo de coisa ou qualquer tipo de vida, né? Não é assim, não. Então, quando nós estamos estudando a escatologia, nós estamos estudando como Deus age em relação às pessoas e em relação às suas promessas. Semana passada eu falei que Deus usa a sua soberania para abençoar as pessoas que o agradam e também para punir ou disciplinar aqueles que não o agradam, porque Deus é assim, não é? Então eu espero que vocês estejam muito além de simplesmente pensar que estamos estudando escatologia, e sim, nós estamos estudando cada vez mais a pessoa de Deus e como nós devemos nos relacionar com Deus, e aquilo que Ele já fez no passado e cumpriu, significa que Ele vai cumprir também no futuro, seja em resposta de bênçãos, sejam em questão de disciplina. É muito importante que a gente entenda isso. A salvação pela graça nunca vai ser mudado. Uma vez salvos, salvos para sempre. Mas a nossa qualidade de vida aqui está diretamente relacionada com a nossa obediência ou desobediência às Escrituras. Não tem jeito, ok? E é isso que aconteceu com o povo de Israel, é isso que está acontecendo com a igreja hoje. Quando eu digo igreja em geral, ok? Então nós estamos estudando as 70 semanas de Daniel. E para vocês entenderem essa questão das 70 semanas de Daniel, eu quero ler para vocês Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 em diante. Porque é assim que Deus age e é assim que Deus continua agindo na nossa vida. O nosso relacionamento com Deus tem muito de reciprocidade. À medida que eu obedeço a Deus, então Ele, como um pai justo, Ele vai tratar um filho obediente de maneira bem diferente de um filho desobediente, porque Ele é justo. Mas Ele também é misericordioso e também é longânimo. Ele demora bastante tempo, vamos dizer assim, para agir de maneira a trazer certo sofrimento para nós. Deuteronômio foi escrito logo depois que Israel saiu do Egito.
A gente vai tentar entrar hoje, querer datar o passado é muito difícil. Por quê? Porque o problema não está nas informações de Deus. O problema está no ser humano. E o calendário do ser humano, ele é um calendário falível, com erros. Infalível é só a palavra de Deus, né? Então, o calendário humano, ele tem muitas diferenças. Como é que eu vou datar antes de Cristo, sabendo que antes de Cristo a contagem era dia lunar, e depois entrou dia solar, e aí eu tenho que reverter tudo e voltar, ter cálculos, e é por isso que você vai encontrar estudiosos dizendo que a época em que Deuteronômio foi escrito por Moisés, uns vão dizer 1700, outros vão dizer 1400 antes de Cristo, e tem essa diferença, mas essa diferença não é por causa da palavra de Deus, é por causa do ser humano que é falível. Mas o fato é que foi escrito mais ou menos 1000 anos antes de Daniel, antes que essa profecia fosse cumprida. Isso é, 1000 anos antes, Deus deu para o povo as ordens, como o povo deveria agir, como o povo deveria se comportar, como o povo deveria se tratar e como o povo deveria se relacionar com ele. E na sua longanimidade, ele foi advertindo o povo, até que aquilo que ele falou, ele cumpriu. Deus deu toda a lei para o povo de Israel, bem explicadinho. E agora ele está concluindo. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. O salário do pecado é morte. Obediência é sinônimo de vida. Qualidade de vida, vida eterna. Entende? Morte, vida ruim. Então Deus está dizendo, e é assim que ele se relaciona conosco. Ok? Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverão e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra na qual passais para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuirdes. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Escolhes fazendo o quê? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida, a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E a 70ª semana de Daniel, ou as 70 semanas de Daniel, tem a ver com isso. É Deus cumprindo esse trato que ele fez com Israel 1000 anos antes. Olha como Deus é longânimo. O povo foi desobedecendo a Deus, Deus foi mandando profetas, alertando o povo, cuidado, ouve, se arrepende, volta para mim, né? E foi acontecendo, às vezes o povo ouvia, né? Se arrependia, e Deus tratava o povo bem, o povo começou a cair de novo, e mandava profetas, e no final, os profetas honestos eram rejeitados, porque haviam falsos profetas dizendo, olha, isso não vai acontecer, Deus não vai fazer isso com vocês, né? E está lá Jeremias falando, não, vai acontecer, né? E assim por diante.
E aconteceu. E agora o povo de Israel foi tirado da terra. Nessa época. Mais ou menos 500 anos, 538 anos antes de Cristo, começou essa deportação. E até hoje, entende? Eles estão debaixo dessa ação de Deus, dessa disciplina de Deus. Depois que eles saíram da Babilônia, nunca mais eles tiveram tranquilidade. Nunca mais. Eles vão ter, no milênio, de verdade. Entende? Então, por que isso é importante para nós? Então, à medida que nós estivermos estudando, lembre-se, não é? Todo dia nós estamos diante da árvore do bem e do mal. Todo dia. Vocês acreditam nisso, né? Todo dia vocês têm que tomar decisão, eu tenho que tomar decisão. Eu agrado a Deus, eu desagrado a Deus. Eu acredito no que Deus diz, eu acredito no contrário de Deus, é o diabo. Né? Às vezes, né? Entende? Eu acho que se eu desobedecer aqui não vai ser tão ruim assim. Todos os dias, várias vezes, irmãos, nós estamos diante da árvore. E nós estamos diante também daquilo que Deus oferece. Vida com qualidade ou consequências de não seguir as instruções de Deus. Sempre com grande dose de misericórdia. A prova da grande misericórdia de Deus é todos nós reunidos aqui. Não é verdade? Com muitas bênçãos. E vamos continuar perseverando. Mas se percebe que tem coisas que precisam mudar, vamos continuar nos esforçando. Ok? Então, essa é a profecia, a gente vai explicar já já. Ok? Então, a profecia está aí. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Esse aqui é o ponto central. Ele está dizendo o tempo e o que é que vai acontecer. Ele está falando, olha, a restauração de vocês. Vocês agora são cativos. Vocês agora são escravos. Vocês não mandam mais na vida de vocês. Outras pessoas agora, outros povos, estão mandando em vocês. Entende? Vocês estão debaixo desse jugo. Ok? Por causa do pecado de vocês. Vários pecados. E vocês lembram? Esses 77 tem a ver com o ano em que eles quebraram o ano sabático da lei. Né? Por isso que é multiplicado 70 vezes 7. Por quê? Porque a cada 7 anos a terra tinha que descansar. Ok? Então, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão, a profecia e para ungir o santo dos santos. Durante 1000 anos, Israel ficou brincando com Deus. Obedece, desobedece, obedece, desobedece, obedece, desobedece. E Deus paciente, trabalhando. Quando Deus aplica aquilo que precisa aplicar, agora eles vão ter que lidar com isso por muito tempo. Ok? E é o que está acontecendo aqui. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois dessas 62 semanas, será morto o ungido, já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir, virá, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, ou 7, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, sobre as asas das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, nós já vimos algumas coisas, ok? E hoje vamos entender um pouquinho mais sobre essa profecia. Com certeza eu não vou conseguir terminar aquilo que precisa ser terminado hoje. Já são 10 para o meio-dia e eu tenho 20 minutos para ser fiel ao horário. Então, vocês vão entender, né, que eu vou ter que parar antes.
Então, aquilo que eu puder informar ou passar para vocês, eu vou passar. Mas, irmãos, pensem nisso, na longanimidade de Deus, na misericórdia, mas, ao mesmo tempo, na aplicação da justiça. Porque é assim que ele continua tratando a igreja hoje. De Deus não se zomba, está lá em Gálatas. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Hebreus capítulo 12. Capítulo 11, a lista de heróis da fé. Capítulo 12, Deus disciplina quem ama. É prova de amor. Por incrível que pareça, até a dor é prova do amor de Deus. Ok? Essa profecia para Israel. Gente, essa profecia é para o povo de Israel. 70 semanas estão determinadas para o teu povo, o povo de Israel. Ok? Israel é Israel. Israel existe. E eles estão debaixo de toda essa profecia. Ok? 6 bênçãos são prometidas para o povo. Fazer cessar a transgressão. Veja, tudo envolve pecado. Eu não vou explicar cada item desse, senão, né? Dar fim aos pecados. Isso é, vocês estão sofrendo consequência das decisões que vocês tomaram. Para expiar a iniquidade. E para trazer uma justiça eterna. A justiça que vem de Deus. Para selar a visão e a profecia. Isso é, depois de 70 anos isso vai ser cumprido. Ok? A justiça eterna vai acontecer no meio do povo de Israel. E para ungir o santo dos santos. Isso é, para que a glória de Deus no templo, que representava a presença de Deus no meio do povo e as bênçãos de Deus no povo, se cumpra. Essa aqui é a promessa. O pastor Evaldo Moraes, ele tem um livro muito bom, Manual Bíblico de Escatologia, e eu gostei do resumo que ele deu dessas bênçãos. Ele diz assim: as 70 semanas de Daniel expressam o agir de Deus num plano que aponta uma era de ouro a favor de Israel, que não é igreja, e desfrutará de 6 bênçãos na inauguração do reino. Eu gostei, é isso mesmo. É o período em que Israel vai desfrutar de um verdadeiro rei perfeito, um Israel arrependido. Afinal de contas, a transgressão vai ser cessada, eles vão parar com a idolatria. O pecado, vai ser tratado e a iniquidade vai ser purificada. Eles vão reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e Rei e tudo mais. E aí vai vir o reino milenar, que é a justiça eterna. E isso ele chama da era de ouro do povo de Israel, que vai, inclusive, refletir nas nações. E isso não aconteceu. Os amilenistas afirmam, irmãos, que nós estamos vivendo o milênio hoje. Vocês sabem disso. Com todo respeito, que porcaria de milênio é esse? Oh, não é verdade. Dá uma olhada no que está acontecendo no mundo. Não, o milênio é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Entende? Não faz sentido. O mundo não está melhorando, o mundo está piorando e vai piorar. Porque a Bíblia diz que é assim. Porque o homem está cada vez mais longe de Deus. A Bíblia diz que a igreja vai se afastar de Deus. E que vai sempre ter um remanescente fiel. Eu quero fazer parte desse grupo, mesmo sendo o que eu sou. Você não quer fazer parte desse grupo? Então, leva a sério o que a gente está estudando sobre escatologia no dia a dia, pessoal. Ok? Como vimos, rapidinho, o período de tempo dessa profecia é 77, isso é, 70 anos vezes 7 anos, tá bom? É uma profecia de 490 anos lunares. Está dizendo o seguinte, a partir de um determinado ponto, contem 490 anos, isso vai ser cumprido, se fosse ano corrido. Mas nós vamos ver que não é bem assim.
essas 70 semanas estão organizadas em 3 fases. É muito importante a gente entender isso, ok? A primeira fase é aquela primeira 7 semanas, e ela tem data para começar. E ela começa de tal maneira que a nação entende que vai começar, porque tem a ver com um decreto que trata com toda a nação, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então está dizendo, olha, esses 490 anos vai começar, Daniel, não vai começar hoje que eu estou te dando essa profecia. Não vai acontecer, não vai começar amanhã. Vai começar quando esse decreto for assinado pelo rei. Ok? Então, há 4 decretos. São 3, um é repetição, ok? E existe uma ginástica ou uma interpretação bíblica para descobrir quais dessas são, ok? Eu não tenho problema que o povo de Israel, quando ouviu lá em 539 um decreto para reedificar o templo, eles pensaram, nossa, agora começou a contagem. Nós somos otimistas, nós somos assim, não é? Mas depois teve um outro decreto, no ano 519, okay, que é a confirmação desse primeiro decreto de Ciro, porque tentaram atrapalhar, escreveram para lá, então aí foi reeditado. Houve um outro decreto por Artaxerxes, ano 458, 457 a.C., mais ou menos, por causa que o calendário é confuso, que envolve a reconstrução do templo, mas aqui também faz uma pequena referência à reconstrução da cidade. Por isso que alguns teólogos dizem, essa data aqui, 458 ou 457, ok? Porque envolvia restaurar os muros também. Então, eles acharam que podia ser esse. E o último decreto, que foi escrito no ano de 445 ou 444 a.C., que tem uma grande referência à reconstrução da cidade, portões e muros. E essa é, vamos dizer assim, a data ou decreto que a maioria dos teólogos aceitam como sendo o começo do cumprimento dessa profecia, porque, inclusive, né, vamos dizer, chega bem próximo da data em que Jesus morreu, cuja profecia também fala. Então, esse ano, 444, é a data mais certa do começo do cumprimento dessa profecia. E Daniel aqui já tinha morrido. Ele já não existia mais. Ok? Então, isso é muito importante, né? Só para mostrar aqui, tá certo? Então, vamos ter essa data, ano 444 ou 445. Alguém até já chegou a datar, fazendo as contas, o dia em que isso aconteceu. Dia 14 de março, ok? Mas vamos nos ater aos anos. Então, saiu a ordem, ok? Neemias 2, né, ele pediu para enviar para ajudar a cidade que estava em ruína, né, para que fosse reedificado. Então, isso aconteceu em Neemias 2, provavelmente em torno desse ano aqui, e a partir daqui começa uma contagem, ok? De 490 anos. Isso é muito importante. Ok. Primeira fase, então, começa com a marca do início. A segunda fase, temos 3 acontecimentos. 7 semanas, primeira fase. Segunda fase, 62 semanas. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Então, veja bem, 7 mais 62 são quanto? 69. A profecia de quantas semanas? 70. Então, aqui nós temos a declaração do que vai acontecer depois das 69 semanas. Ok? 3 acontecimentos. Primeiro, o Messias, que é Jesus Cristo, será morto e já não estará. Olha que coisa interessante.
fala que ele vai morrer. Nós sabemos da ressurreição dele no Novo Testamento, mas sabemos também que ele ressuscitou e não ficou por aqui, para reinar. Ele foi assunto aos céus. Foi morto e já não estará, ok? Então esse é o primeiro acontecimento profetizado, com data para começar e data para terminar. Começou no nosso calendário, tudo mexidinho lá, 444 a.C. Agora a gente vai contar 69 semanas, porque começou ali, ok? Então, segundo os entendidos que fizeram toda a matemática, ok? Vai cair aproximadamente no ano em que Jesus realmente morreu. Agora, pergunta: depois será morto o ungido? Depois de quanto tempo? A profecia diz: depois das 62 semanas, vai ser morto o ungido. Então, nós temos aqui dificuldades com o calendário. Só para a gente entender por quê. Porque quando fala de datas, ok? As pessoas pegam e dizem: olha, mas não aconteceu exatamente como Deus disse. Não, aconteceu. O problema não é a profecia, o problema é o nosso calendário. Ok? Isso é muito importante. Ok? A profecia ela é perfeita, porque ela é a palavra de Deus. A questão é que tem muita gente dando palpite nos calendários. Essa é que é a verdade. Ok? Então, por exemplo, o calendário juliano, que foi adotado, ok, pelo imperador romano Júlio César, no ano 45 a.C., ele era seguido em todo o Império Romano. Lembra? O Império Romano chegou, dominou aquela região tinha um tipo de contagem de anos, e agora falou: não, quem manda no calendário sou eu, o imperador falou. Ok? É lógico que ele teve estudiosos que o ajudaram, mas estudiosos imperfeitos, porque a ciência é imperfeita, não é? Então, ele agora vai funcionar assim. O calendário de Juliano ele foi rejeitado pelo Papa Gregório, vocês sabem disso, né? Lá no século XIII. E em 1582, começou o calendário gregoriano, que é o que a gente segue hoje. E ali tem algumas diferenças. Por exemplo, a maioria das pessoas sabem que Jesus não nasceu no ano zero do nosso calendário. Ele não nasceu no ano zero. Mas Gregório diz que sim. Quem é que está certo? Não, o que está certo é a profecia. Quem está certo é a profecia de Daniel. Depois daquela data lá, 69 semanas, ok? Naquele período, o Messias seria morto, ok? Marcos, por exemplo, o Evangelho de Marcos afirma que Jesus Cristo nasceu durante o reinado de Herodes o Grande. E Herodes morreu no 4º ano antes de Cristo, pelo calendário gregoriano. Então, Cristo tem que ter nascido antes. E as pessoas dizem, ou os historiadores dizem, que Jesus Cristo nasceu entre 4 e 7 anos antes do ano zero. Isso é histórico. Entende? Ok? Então, o que significa isso? Que nós não podemos medir a profecia de Deus baseado no calendário humano. Porque o calendário humano é um calendário humano. Mas o calendário em que foi escrito a profecia é 490 anos lunares, que dá 173.800 e poucos anos que está marcado aqui. Eu faço confusão na mente, mas esse calendário de Deus é o que conta, ok? Então, é muito importante. Jesus, né, ele nasceu, ele viveu durante 33 anos. Lucas diz que Jesus começou o ministério, né, aproximadamente com 30 anos. Mostra que os anos que ele ministrou foram provavelmente 3 anos, bem pertinho disso. Então, na verdade, Jesus morreu entre 26 e 29 depois de Cristo.
não no ano 33, como a história, né, do calendário diz, ok? Então, o que conta é isso, irmãos. No nosso calendário, Jesus morreu nessa data, ok? No calendário da profecia de Daniel, ele morreu depois das 62 semanas. Agora, guardem isso, não fiquem confusos. Eu vou mandar tudo escrito para vocês, ok? Então, segundo alguns historiadores, 5 de março de 444, vamos usar isso como ilustração, ok? Foi selado lá o decreto, 69 semanas depois, que são 360 dias lunares, que dá 173.880 dias. Depois disso, não nesse dia, depois disso, que nós não sabemos quanto tempo, porque Daniel não diz também quanto tempo, o Messias foi morto, ok? Então, a morte de Jesus Cristo é o primeiro acontecimento relacionado a essa segunda fase da profecia de Daniel, que no nosso calendário aconteceu no ano 33. Tudo bem, porque ele morreu de verdade, e ele era o Messias de verdade, ok? Algo importante que eu quero mencionar rapidinho, anotem aí para vocês depois lerem, tá bom? A importância da profecia e do cumprimento da profecia para mostrar que Deus é Deus e que a Bíblia é a Bíblia e que a Bíblia é a palavra de Deus. Aquele evento de Mateus capítulo 21, versículo 4, Jesus entrando na cidade de Jerusalém, sentado num jumentinho, e as pessoas dizendo, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, isso é, os discípulos estavam reconhecendo Jesus como o Messias. Isso foi profetizado por Zacarias, capítulo 9, versículo 9, 520 anos antes. Mostrando que o nosso Deus é um Deus que controla tudo, e que tudo está nas mãos dele, e que ele cumpre tudo aquilo que diz. O que nós acreditamos, irmãos, não é lenda. Foi profetizado antes e depois foi cumprido. O que significa que aquilo que nós estamos aguardando, o nosso arrebatamento, Jesus voltar para reinar por 1000 anos, não é um sonho. Vai acontecer. É muito importante. E que todas as promessas da vida cristã também vão ser cumpridas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, essas coisas vos serão acrescentadas. Eu sei do que vocês precisam. Promessa de que quando a gente peca, não importa o pecado, mediante arrependimento, o que acontece? Vida limpa. Vai ser cumprido, ou está sendo cumprido. Então é muito importante a gente ligar o que foi prometido no passado, e o cumprimento significa o quê? Que as promessas feitas para nós hoje, Deus está cumprindo. E aquelas no futuro também vai cumprir. Você pode deitar com a sua cabeça lá no travesseiro e descansar, porque Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. Inclusive, o livramento do inferno merecido e um céu perfeito nos aguardando. Ok? O segundo acontecimento dessa segunda fase da profecia de Daniel, Jerusalém e o santuário serão destruídos. Quando isso aconteceu? Eu creio, particularmente, em 2 etapas. Pessoas dizem que foi só no ano 70. Não, veja bem, a profecia diz o quê? Depois das 69 semanas, o texto diz depois das 62, vocês entendem quando eu digo 69? Eu estou incluindo 444 a.C., a primeira semana, mais a segunda. O que eu quero dizer é o seguinte, das 70 semanas profetizadas, 69 já foram cumpridas. A pergunta é, a 70ª já começou, quando começou ou não começou? Essa é a pergunta, não é? Então veja bem,
No ano 70 da história, ninguém contesta mais isso, General Tito entrou na cidade de Jerusalém e tacou fogo no templo. Além disso, milhares de judeus foram vendidos como escravos. Houve uma revolta, Roma tinha o poder do exército, dominou a cidade, tacou fogo no templo, mandou um monte de judeu vendido como escravo, e as terras ali foram distribuídas entre os soldados romanos. Despojo de guerra. E ainda um povo continuou vivendo lá, mas perdeu muita coisa. No ano 138, na verdade, do ano 117 até o ano 138, havia uma resistência judaica naquela região. Muitos foram vendidos como escravos, mas não todos. Então, aconteceu uma resistência judaica lá, nacional, ok? E o imperador Adriano lá perdeu a paciência, mandou o exército lá, e lá ele destruiu a cidade definitivamente, botou a cidade abaixo, e no lugar daquela cidade, ergueu uma outra cidade que o nome é Elia Capitolina. Então, a cidade de Jerusalém foi destruída pelo Império Romano no ano 138. Ok? Se cumpriu a profecia. Depois das 62 semanas, seria morto o ungido, o templo e a cidade já não mais existiria. Ok? Terceiro acontecimento da segunda fase da profecia de Daniel. O povo perseguido, ultrajado, humilhado, inclusive mendigando território. Para o judeu isso é uma humilhação, porque Deus havia dado a terra para eles. Mas eles perderam a terra por desobediência. Ok? E em constante guerra. Em constante guerra. Depois das 62 semanas, depois das 62 semanas, será morto o ungido e não estará. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Essa profecia não foi cumprida, ela está sendo cumprida. Porque é depois das 62 semanas. Ela está sendo cumprida, hoje. Faz parte. É depois das 62 semanas. O problema é que depois das 62 semanas, que na verdade é depois das 69, lembra? Vem a 70ª. E se fosse assim, então já deveria ter acabado 7 anos depois que o Messias morreu. Desculpe, 49 anos, porque é 70 vezes 7. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Se a profecia ela tem que ser cumprida de forma corrida, depois que o Messias morreu, depois das 69 semanas, falta ainda uma semana, que é 7 vezes 7 anos, 49 anos. Então, antes de terminar o primeiro século depois de Cristo, teria que acontecer o reino milenar. E é por isso que os amilenistas estão afirmando que nós estamos vivendo o milênio hoje. Vocês entendem ou não? Está claro isso? Ok? Bom, isso não aconteceu. Então, ou Deus mentiu, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, não é? Então, Deus não mentiu, significa que as pessoas não estão interpretando a profecia como está escrita. Não é como ela está escrita. Agora, Israel está vivendo isso hoje. Israel continua sendo Israel. Eles rejeitaram o Messias. E Daniel falou, e Jesus confirmou. Ok? Então, uma profecia de Jesus, Lucas capítulo 21, ok? E nós já falamos que, quando nós estávamos estudando hermenêutica das profecias,
que existe. Alô? Que há profecias de duplo cumprimento. Lembra que a gente falou isso? Essa profecia de Jesus, que corresponde à profecia de Daniel, é uma dessas profecias de duplo cumprimento. Lucas capítulo 21 está aí. Falaram alguns a respeito do templo, que estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede essas coisas? Apontando, certamente para o templo e aquela beleza. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada pelos exércitos, Jerusalém foi sitiada 2 vezes, a primeira vez no ano 70 e a segunda vez no ano 138. Quando ver Jerusalém sitiada pelos exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Ele continua, versículo 23, as das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Não dá para imaginar, A gente teve uma amostra grátis, terrível, no que o Hamas fez no meio do povo de Israel, quando invadiu lá, levando pessoas, sequestrando pessoas. E o que eles fazem com as mulheres e com as crianças. Ok? Está profetizado. É o que aconteceu na época dos romanos invadindo Jerusalém. É terrível, mas está na Bíblia. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Quem é este povo? Judeus, israelitas. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos por todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Qual é o tempo dos gentios? A igreja. Mas Israel continua existindo. Jerusalém será pisada por eles. Até hoje, Jerusalém é pisada pelos gentios. Jerusalém não pertence a Israel, mesmo Israel tendo posse daquela parte da terra. Lá tem os muçulmanos, tem os católicos, e virou, é a cidade santa, desculpe, menos santa hoje do que qualquer outra cidade, porque idolatria para todo lado, mas um dia vai ser 100% santa. Irmãos, a maioria dos povos hoje, ano 2023, são antisionistas. São contra o Estado de Israel. Israel não devia existir esse Estado. A maioria é assim. Entende? E a maioria dos povos são antissemitas, que é pior ainda, porque é um preconceito contra uma raça humana. A gente combate tanto aqui, mas parece que com Israel minimiza tudo. Mas é a profecia de Jesus. Por quê? Porque eles estavam rejeitando o rei. O rei veio para instaurar o reino ou a era de ouro. Também estava profetizado que eles deveriam rejeitar para a nossa existência, a misericórdia de Deus. Mas ainda Deus tem que punir o pecado. Então, essa segunda etapa, muitas coisas foram cumpridas e outras estão sendo cumpridas agora. A profecia de Daniel não termina com a 69ª semana, continua mais para frente. O tempo passou, mas eu preciso falar algo importante para vocês, ok? A própria profecia de Daniel afirma um parênteses, vamos assim dizer, uma lacuna
entre a 69ª e a 70ª semana. A própria profecia ensina isso. Não é algo assim inventado, né, pelos milenistas. Nós somos milenistas, nós acreditamos num reino milenar, nós acreditamos que existe um parênteses, mas não é porque a gente quer pegar uma profecia e ajustar. A própria profecia de Daniel revela que existe essa distinção, esse parênteses, esse intervalo de tempo. Na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, nós vamos falar sobre isso. Por que esses fatos históricos, juntamente com as promessas de Deus, são importantes para nós? De novo, irmãos, Deus é soberano. Ele controla todas as coisas. A soberania de Deus tem dois objetivos. A glória dele, provar que ele é Deus, que ele controla. Ser Deus significa o seguinte: ele é inatingível, ele controla tudo e controla todos, e aquilo que ele determinou vai acontecer. Isso significa ser Deus. E para isso acontecer, ele tem poder de sobra. Então, visa a glória dele, e visa o bem dos seus filhos, visa o bem daqueles que o amam, daqueles que confiam nele. É para isso que ele usa a soberania dele. E nós temos promessas. De novo, coloque os interesses de Deus em primeiro lugar, isso é, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo bem, neguinha, somos imperfeitos, não precisa ficar vermelha, tá bom? A semana passada foi o meu que ficou tocando aí o tempo todo, ok? Então, irmãos, a Bíblia, ela é para ser praticada, ela é para ser crida. Todos nós aqui experimentamos o que nós sentimos depois que nós pecamos, que foi o que o Maurício ensinou na primeira parte. Não é verdade? Não há pecado que a gente cometa que não venha depois algum tipo de consequência, e com dose de misericórdia, tanta misericórdia que às vezes a gente acha que não estamos sofrendo a consequência, que o nosso coração nos engana. Mas Deus prometeu qualidade de vida aqui, enquanto a gente aguarda a qualidade de vida perfeita. Essa qualidade de vida, ela é proporcional à nossa obediência às Escrituras. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Pai, que ela nos estimula, nos desafia, deve promover em nós respeito, temor ao Senhor, ó Pai. Ajuda, ó Pai querido, aos membros dessa igreja, por misericórdia do Senhor mesmo, a fazermos parte daquele grupo que vai lutar e perseverar para Te obedecer, para seguir as Suas instruções, por amor ao Senhor. Fortalece, ó Pai querido, a nossa fé na Tua palavra e no Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai querido, a observar o nosso dia a dia, ver as bênçãos do Senhor, mas ver também as consequências dos nossos pecados. E não deixe, ó Pai, que o nosso coração seja enganado, dizendo que é assim mesmo, a culpa é da sociedade, ó Pai, a culpa é das circunstâncias. Não é. Nada da nossa vida, ó Pai, é desligada da Tua soberania, da Tua promessa em cuidar de nós, e do Senhor até usar coisas difíceis na nossa vida para nos tornar pessoas ainda mais parecidas com Jesus. Mas também, ó Pai querido, muito do que nós sofremos são por causa que nós desobedecemos algumas instruções do Senhor. Às vezes instruções que o nosso coração nos engana, achando que não é tão grave assim. E qualquer pecado, ó Pai, é uma ofensa terrível contra o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, que esse estudo produza em nós realmente uma vida em busca da santidade, em busca de sermos cada vez mais parecidos com Jesus.
E quando falharmos, ó Pai querido, produza em nós arrependimento de verdade, tristeza de ter ofendido o Senhor, que pagou pela nossa redenção com o teu próprio sangue. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa semana, queridos. As cadeiras.